Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o primeiro episódio deste incrível mês de junho de 2026, né? Todos nós os preparativos para o início da Copa do Mundo, além, claro, de outras festividades, não só em todo o Brasil, em todo o mundo, mas também, claro, aqui em Governador Valadares. Mas você sabe que todo mês é mês de eternizar histórias, grandiosíssimas histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder imortalizar o enredo de uma mulher que é dona de uma história pra lá de marcante na área da beleza em Governador Valadares. Falo dela, a empresária e especialista em mega ré, Valquíria Rodrigues, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Valquíria, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu, primeiramente, quero agradecer de coração pelo convite. Eu, quando recebi sua mensagem, eu fiquei, assim, até impressionada, né? A mensagem foi muito receptiva, Sim. né? Você falou coisas ali para mim que me fez mesmo voltar do início da minha carreira, tá? E, assim, fiquei feliz mesmo, porque é uma história de vida. Claro. Né? Eu cresci vendo meu pai trabalhando na área. Legal. Ele é meu maior exemplo, Claro. né? de vida, de profissional, de ser humano. E hoje a minha vida inteira agradeço aos meus pais. Primeiramente a Deus e depois aos meus pais. Que legal, parabéns por ser quem você é. E para começar nosso bate-papo, Valquíria, eu vou te fazer uma pergunta que você vai consequentemente respondê-la. E aí depois você vai entender o motivo pelo qual eu te fiz essa primeira indagação que farei agora. Nesse final de semana que se passou, estamos gravando na segunda-feira, dia 1º de junho, ou durante toda a semana passada, em algum momento você conversou sobre a sua saúde mental ou a saúde mental de alguém importante na sua vida com alguma colega de trabalho, com o seu filho, com algum parente ou com alguma amiga? Algum dia não, acho que todos os dias. Aí, viu? E por que eu te perguntei isso? Nós sabemos que esse assunto, né, saúde mental, ficou em voga na sociedade muito por conta daquilo que vivemos com a pandemia. Sim. Eu costumo dizer que não existia a forma pela qual a gente debate a saúde mental atualmente pré-2020. E parece que, infelizmente, há males que vêm para o bem, como diria a frase, né? Sim. Parece que teve que vir a pandemia para fazer com que todo mundo pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista aí que nós estamos vendo aí a importância que os profissionais que cuidam da mente estão ganhando na sociedade. Os médicos psiquiatras, os terapeutas e nem se fala, claro, dos psicólogos. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Valquíria Rodrigues mentalmente nesses 6 primeiros meses de 2026? Eu tenho, assim, refletido muito, né? Aconteceu outras coisas na minha vida pessoal, não profissional. Sim. E eu tenho parado e pensado bastante em relação a isso, porque, assim, a vida passa muito rápido, claro, né? E, como você disse, a pandemia, infelizmente, teve que vir para ensinar muitas coisas. Eu também passei por um período de assim, uma perca irreparável, né? Perdi meu irmão em outubro, dia 1º de outubro do ano passado. Sim. E, assim, antes desse episódio na minha vida, eu só trabalhava. Esquecia tanto dos meus, né? Das pessoas que eu amo e principalmente de mim. Porque eu acho que quando a gente tem um amor muito grande pelo próximo, claro, muitas das vezes a gente deixa a gente de lado para servi-los, né? E eu, assim, eu falo que eu agradeço a Deus por ser assim. Claro. Isso me faz muito bem, né? Então, eu esqueci um pouco das pessoas que são importantes para mim e fui trabalhar. E com essa perca, eu pude parar e pensar um pouco, vale a pena? E eu percebi que não vale a pena. O tempo com as pessoas que a gente ama é muito mais importante do que trabalho, do que conquistar as coisas, entendeu? Até porque cada um deles tem um papel muito importante
né, na nossa vida. Então, eu acho assim, eu deixo um recado assim para as pessoas que às vezes esquecem mesmo de si, porque eu era assim. Sim. Não vou falar que eu era, não, eu ainda sou, né? Estou trabalhando nisso a cada dia. Claro. Que para um pouquinho, né, e pensa em si, cuida da sua saúde, cuida da saúde mental, porque a gente tendo Deus e saúde, a gente conquista as outras coisas. O que foi a pandemia e como ela está marcada na sua história de vida? A pandemia, sim, graças ao nosso bom Deus, eu não perdi nenhum parente, nenhum ente querido na pandemia, né? Mas eu acho assim, foi um momento, como eu disse, né, de muita reflexão. Teve muito pânico, muito medo, as pessoas, né, ficaram muito assustadas com aquilo e realmente veio como se fosse um monstro mesmo, né, aterrorizando todo mundo. Então, eu acho que é a lição. Como era a Valquíria Rodrigues nos tempos de escola? Ih, essa risadinha aí entregou muita bagunça. Brincadeira, nem sei. Bagunça. Vamos saber agora. Então, eu, assim, nunca gostei muito de estudar. Foi sincera, pelo menos. Tô sendo sincera. Por isso que eu comecei a minha carreira com 13 anos de idade. Eu pensava assim, eu não gosto de estudar, então, mas eu, né, vou trabalhar. Tem que trabalhar, Então, vou trabalhar. E eu gostava muito, assim, de fazer umas... Ir pra escola. Ir pra escola, ver os amigos, né, as amigas. E eu, graças a Deus, eu tenho muitas amizades, né, da minha época de escola. E é muito bom revê-las, né, e lembrar das travessuras de criança. E é isso. E o tempo de escola, e como você mesma fez questão de mostrar com os seus olhos, com o seu sorriso, é muito gostoso de se lembrar, né? Sim. Independentemente daquilo que a gente viveu, é claro que a gente pega sempre e se apega aos momentos bons. Claro que teve os momentos ruins, tiveram os momentos ruins, sim, mas em suma é um período muito nostálgico das nossas vidas, porque talvez pelo fato de que é um período que, se a gente parar para pensar, não volta mais. A gente sabe que é igual a morte. A gente sabe que tudo que a gente viveu na escola, não só dentro da escola propriamente dita, mas sobre aquilo que foi a nossa vida durante o período escolar, jamais voltará. Não. E pelo fato, né, como eu acabei de falar, acaba sendo um período muito gostoso de lembrar. Sim. Pensando em tudo que você viveu nas escolas em que você estudou, qual é a grande lembrança, Valquíria, que você tem do período escolar, que quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar fazendo, pensando, passou em frente a uma dessas escolas, vem na sua cabeça na hora a lembrança? O recreio. Tinha que ser. O recreio era o melhor momento ali do período das aulas. E assim, bom você falar da escola, e como eu vim hoje, né, também nesse podcast aqui, falar sobre a minha profissão. Eu tenho algumas amigas que eu não lembrava disso, mas há um certo período que eu mexendo no cabelo delas, né? Elas, Valquíria, você lembra quando a gente estava sentado na quadra e o professor de educação física fez uma pergunta para cada um, o que você queria ser, né, quando crescer? Você lembra o que você respondeu? Aí eu falei, não, né, porque muito nova. Não. Aí ela falou assim, pois é, você falou que você queria ser cabeleireira. Uau! E hoje, graças a Deus, eu sou o que eu falei lá no dia que eu queria ser. Como você mesma disse, estudar não era muito um verbo que você gostava de conjugá-lo através de ação dentro da escola. Uhum. Mas, pelo fato do momento escolar nas nossas vidas ser muito especial e único, qual é o professor ou professora da sua história de vida escolar e o porquê? Então, professor ou professora... Não tinha? Não é que não tinha. Era o terror desse. Não é, porque assim, eu lembro assim, de uma prova, né, que a gente foi fazer, e eu era muito moleca, né? Sim. Aí eu gostava de sentar atrás, e aí eu respondi a prova e comecei a falar. Era só de marcar, né, a prova. Eu falava, mudei a voz. Sim. E comecei a falar. Era professora de matemática, não me recordo o nome dela.
Aí eu falava, 8B. Meu Deus. Aí ela virava para trás e procurava, tipo assim, né? Quem é que tá falando isso aí? E depois, assim, essa foi assim, um momento, Sim. né, muito, muito bom de lembrar. Como você mesma disse, é, a sua história de vida enquanto profissional e em relação ao que você se transformou hoje, em pleno 2026, começou ainda quando você era uma mera estudante de Sim, escola. sim. Como surgiu a Valquíria Rodrigues, especialista em Megaia? Então, como te disse, né? Eu comecei aí com 13 anos de idade. Meu pai foi minha inspiração, né? Ele é minha inspiração. E eu, eu comecei atendendo em casa, né? Ia na casa das pessoas para poder fazer. Então, eu fazia só escova, fazia unha também. Quando eu fiz 16 anos, eu falei com meu pai, falei, pai, eu preciso fazer um curso, né? Naquela época, eu achava assim, achava não, era muito importante, né, para mim. E eu fiz meu curso com 16 anos, meu primeiro curso com Sim. 16 anos. E aí, com 17 para 18, eu tive uma gestação. De 16 para 17, tive uma gestação. Meu filho nasceu, Caio Emanuel. Hoje ele teria 21 anos. E ele faleceu com 10 dias de nascido. Então, assim, eu muito nova, né? Não tinha muita experiência. E a cabeça não ficou muito boa. E eu, assim, se eu tiver algum problema emocional, eu trabalho muito. Para ocupar minha mente, Claro. meu trabalho é o que eu amo fazer. Então, fui trabalhando, e surgiu a oportunidade de fazer um curso de mega ré no método de nó italiano, que é amarrado, né? Então, eu fiz esse curso e comecei. E aí, fui tendo, assim, mais curiosidade de aprender mais, fui aprofundando, né, no conhecimento. E hoje eu faço a fita adesiva. Eu fabrico a fita, eu faço personalização também do cabelo. Pego um cabelo, exemplo, virgem, num Sim. tom, coloco ele do jeito que o cliente quer. Então, assim, eu comecei dessa forma, né? Peguei essa trajetória toda e simplifiquei nesse método hoje, que é o método mais saudável para o cabelo. Todo início é desafiador. Sim, E quando você começou, você é ainda muito jovem, mas quando você começou, você era ainda mais jovem do que você é hoje. sim, E até pelo fato desse tópico na sua vida ser muito marcante, de ser uma pessoa muito nova em uma área onde, querendo ou não, e aí eu como leigo estou falando, pode me corrigir se eu estiver errado, necessita-se de muita experiência, traquejo, sim. manejo para poder estar ali trabalhando com um dos bens, podemos dizer assim, mais importantes da vida de vocês mulheres, que é o cabelo. Como é que foi seu início e o quão desafiador ele foi, principalmente para você poder aprender dia após dia a se tornar a profissional que você é hoje? Então, é o dia a dia, né, da gente ali, os desafios que aparecem para a gente, né, que faz a gente ter ali o cuidado, né, em procurar mais conhecimento para não poder entregar um trabalho, mas sim ali um cuidado, Claro. né? Eu falo que o cabelo ele é a moldura do rosto. Então, tem muitas situações ali no meu espaço que eu pego pessoas com o emocional muito abalado e a gente vai ali batendo um papo ali e tal, eu conheço mais da pessoa, né? Então, assim, todos os dias tem desafio. Então, o desafio, ele não foi só no início. Claro. É todos os dias eu tenho, né, esses desafios. E eu falo que é muito gratificante. É muito gratificante porque quando você pega uma pessoa que está ali com um problema emocional e te procura para você poder proporcionar para ela, né, essa experiência, é muito, muito gratificante. Eu só tenho assim, a agradecer por estar onde eu estou hoje. O que é mega ré? Mega ré, ele é uma arte, né? Uma arte e ele transforma realmente. É uma transformação
mesmo para as pessoas, né? E eu acho que hoje em dia é muito importante, está sendo importante para as pessoas, né? Depois, voltando na pandemia, teve os problemas de queda de cabelo por causa do Covid, né? Então, o Mega Hair, ele salvou a autoestima de muitas mulheres. E pensando na autoestima de muitas mulheres, ligando, claro, e linkando com o cabelo. O quão importante é, e aí eu tô perguntando, obviamente, porque eu não sei o que é isso, porque eu não tenho. Mas o quão importante é o cabelo para vocês, mulheres? Você falando enquanto mulher, mãe, filha, e principalmente enquanto profissional. O que é? O que é o cabelo em relação à importância que ele possui para vocês, mulheres? É isso que eu né, já falei, que ele é autoestima. Eu falo que ele é 70% da autoestima da mulher. Eu te falo isso com propriedade, Sim. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Em relação ao seu trabalho, e foi-se o tempo onde quem era leigo em qualquer área da beleza achava que bastava ter apenas o dom de ver ali a mãe trabalhando ou o pai, que automaticamente você adquiria esse dom e esse poder de poder estar trabalhando em uma área da beleza. Mas o avanço da tecnologia nos mostrou o quão importante é vocês se atualizarem o quanto antes em relação às modernidades do mercado para poder estarem se atualizando de fato e ficando, né, melhores do que vocês são hoje. Na sua área especificamente falando, quais são as maneiras que vocês buscam para poder se atualizarem? É apenas curso? Como funcionam esses cursos? Sim, primeiramente, né, são os cursos. E tem online, mas eu acho assim, eu procuro fazer sempre o presencial. Porque ali o toque, né, você entender mais sobre o que você está entregando para o seu cliente, eu acho que não resume só no online, né? Principalmente que é a saúde, claro. Tanto a saúde do cabelo, né, da cliente, que a gente procura preservar. Então, para você trabalhar com saúde, eu acho que o contato ali é muito importante. Pensando na sua história de vida, como você começou muito nova, o seu processo de identidade e, sobretudo, de fidelização do seu nome, do seu trabalho para com as suas clientes foi, de fato, uma trajetória construída dia após dia. E nós sabemos que em qualquer âmbito profissional, e ainda mais para quem precisa vender o seu trabalho de alguma forma, fidelizar o cliente é uma das etapas mais importantes para você poder obter ali até uma margem de pessoas que você vai poder estar trabalhando e atuando com elas. Como se dá e como se deu o seu processo de fidelização? Olhando para trás, por tudo que você já passou na sua vida profissional e principalmente pessoal. E hoje, imagino eu, que você deve ter uma cartela de clientes que às vezes já estão te acompanhando desde quando você começou, imagino. Sim, tem. Na sua visão, por que as pessoas procuram a Valquíria Rodrigues? Eu procuro a não ser só a profissional Valquíria. Eu procuro ser uma amiga, né? Eu procuro dar muito assim. Elas falam que meu salão não é um salão, é a casa delas. Legal. Eu dou muita liberdade para elas se sentem realmente em casa. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por cada uma delas, por me escolher, né, para estar cuidando do cabelo delas e, assim, por partilhar, né, um pouco da vida pessoal delas também comigo. E eu gosto muito de abraçá-las, né? Então, eu acho que é isso, é o meu jeito mesmo. E eu acho que é isso que elas gostam, né? A naturalidade ali. E dia após dia, em mais de 2 décadas desse segmento, quantas histórias você já não ouviu e se emocionou e se impactou ouvindo essas histórias? Sem citar nomes, claro, até por questões éticas. Qual é a história mais marcante ao longo de todo esse tempo dentro da área do Mega Hair que você ouviu e ficou feliz de poder estar intervindo através do seu trabalho em realçar ou
transformar a autoestima dessa mulher que lá esteve no seu espaço? Às vezes eu vou falar uma, né? As outras vão ficar com ciúme. Mas eu não tenho, assim... Se eu for começar a falar as histórias que me impactou, não vai ser uma, nem duas, nem três. São várias, né? Mas, assim, eu vejo... Teve uma situação que a cliente com problemas emocionais... Eu acho que é o ponto aí, claro, né? Emocional, ela com um método um pouco ultrapassado, sim, né? E esse método estava causando um tipo de dano, né, na saúde do cabelo dela. E ela me procurou, eu conversei com ela, expliquei, né, ali como que fala? Esqueci, a palavra sumiu agora da minha... Em relação a um profissional que... Não, a técnica, né? Sim. Eu falo assim, eu expliquei para ela como que foi... qual que seria melhor, né? O porquê que seria, sim, melhor. E ela aceitou. Mas, assim, ela fala comigo que ainda ficou desconfiando, porque ela já tinha desistido do Mega Hair. Só que ela não podia ficar sem, porque tinha vários buracos mesmo, sim, né? No couro cabeludo dela. Então, eu expliquei para ela o seguinte, que a gente poderia trabalhar a fita personalizada para ela, né? Não ia causar tração, o cabelo dela iria desenvolver. E naquela parte onde ela teve o dano, a gente iria tratar. E foi assim. Hoje, e eu falei com ela, escreve o que eu estou te falando. O Mega, hoje, para você, ele é uma obrigação. Porque você não se vê sem o cabelo, né? Então, mas daqui a um tempo, a gente vai trabalhar com paciência, né? A gente vai ter que dar esse tempo aí para o seu cabelo desenvolver. E você vai... Daqui a um tempo, o Mega Hair para você vai ser uma opção. E realmente, hoje ela coloca e tira a hora que ela quiser e ela está, assim, muito feliz. Como é empreender na área do Mega Hair? É muito satisfatório, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, é o que eu falei anteriormente, não é um trabalho. Sim. É o momento ali que eu aprendo também, né? Todos os dias, com cada pessoa que entra ali. Então, é muito gratificante, é muito bom. Qual que é o tipo de estratégia que você adota no seu trabalho, principalmente no seu espaço, na medida em que chega uma cliente nova que veio por indicação e todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Todos nós temos características. Às vezes você num dia vai atender uma pessoa que é hiper, mega descontraída e no outro você vai atender uma pessoa que às vezes nem queria estar ali, mas que está precisando e você não conhece e ela é totalmente fechada e você precisa ali denotar algo para poder pegar ela e conseguir ter ela para si, para poder se abrir, saber se ela tem alguma dor, algum trauma, para aí começar a trabalhar com ela e já pegando no cabelo. Enfim, qual é a estratégia que você utiliza enquanto mulher e profissional com tanto tempo de estrada para poder ganhar a cliente no primeiro toque, na primeira conversa? Então, primeiramente, né, eu procuro escutar ali o que ela vai trazer para mim e deixo ela bem à vontade, né? E mostro para ela meu profissionalismo, passo para ela primeiramente uma segurança, né, do que eu estou oferecendo, que realmente eu entendo. Sim. E graças a Deus, todas falam, nossa, é aqui que eu vou ficar, acho que eu precisava era disso. Então é o que eu te falei no início, eu deixo elas muito à vontade, como se elas estivessem em casa mesmo. Dentro da sua área, nós sabemos que é um nicho muito grande e esplendoroso que também está alocado na área da beleza. E aí, falando de forma um pouco mais macro, nós sabemos, né, Valquíria, você como integrante desse movimento, sabe melhor do que eu como o mercado da beleza aqui em Governador Valadares cresceu de forma exponencial. E aí eu englobo todas as profissionais que atuam de alguma forma na área da beleza. Seja alguém com mega hair, com cílios, com unha, enfim. Só que, por exemplo, imaginou que quando você começou, esse cenário não é igual hoje. Não. E fazendo uma relação com o passado e com o presente, na sua visão enquanto mulher, que usufrui também desses outros serviços para você poder se cuidar e também como profissional, por que na sua visão esse mercado cresceu tanto em Valadares? Acho que essa questão das redes sociais, né, vem trazendo
muita comparações. Então, querendo ou não, a gente que é mulher, a gente vê uma outra mulher bem arrumada, Sim. né? Então, a gente quer também, quer ficar bem, quer ficar bonita, né? Então, aí entra tudo isso aí que você falou. É cabelo, é unha, sobrancelha, cílios, né? É um tratamento dermatológico ali e tal. Então, a gente quer ficar bem. E para poder trabalhar nesse segmento e ter uma carreira tão longeva como é a sua, com anos de estrada e com muita competência e que realiza um trabalho com muita maestria. Não vou te perguntar o segredo porque você não vai falar, que você não vai dar a chave do ouro pro bandido. Né? Mas qual é a grande característica que uma profissional, sobretudo na área de mega ré, precisa ter para obter sucesso durante tanto tempo como é o seu caso? É o que eu te falei, em questão da a minha área, eu faço o diagnóstico ali. Então, assim, isso eu acho que é um diferencial. Eu faço o diagnóstico, então eu vou trabalhar fazendo algo personalizado para cada cliente. Então, eu acho assim que vale a pena você ter ali o seu diferencial. O meu é esse, né? Eu faço a personalização, eu gosto de trabalhar para cada cliente é diferente. Então, eu acho que o meu diferencial é esse. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo especialista em mega ré? O grande sonho? Olha, eu sou assim, eu não tenho muitos sonhos muito grandes, não. Mas, assim, só de saber que eu posso me proporcionar o que eu quero, é uma viagem, é um carro, é uma casa, isso é um sonho, né? Poder saber que eu posso fazer por mim, eu acho que já sou realizada. Pensando na sua história de vida enquanto mulher e profissional, qual é o grande sonho que você ainda almeja realizar? Olha, na minha vida profissional, eu tenho um sonho. Hoje, assim, a vida toda, né? Minha trajetória de profissional, eu sempre trabalhei sozinha. Sim. Eu tenho um sonho de ter ali um espaço grande com outros profissionais, né? A gente conversou antes e falou a dificuldade hoje de conseguir, né, essa equipe tá bem complicado. Então, é um sonho que eu ainda quero realizar. Valquíria, a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, na nossa história de vida enquanto ser humano, nós temos páginas e capítulos que são feitos de forma totalmente diferente do que acontece nos livros, porque no livro lá vai ter a página em forma de papel. Sim. E Deus é tão maravilhoso que ele nos concede a autoria de nós mesmos sermos os autores das páginas dos livros das nossas vidas. Em forma de autor mesmo. Por exemplo, hoje quando você acordou, você é como se fosse uma caneta, um pincel ou uma tecla de teclado que escreve dia após dia as páginas dos livros do livro da sua vida. E como todos nós sabemos, nós temos páginas positivas e páginas negativas. Dias maravilhosos, marcantes, e dias marcantes e inesquecíveis, porém negativos. E é assim a vida de todos nós. E no livro da sua vida, você tem um mês muito específico, que é o mês de outubro, onde ocorreram acontecimentos que marcaram e vão marcar a sua vida, não só a sua vida, mas a sua família, num cômputo geral. E, infelizmente, você vive ainda um processo de um luto que eu também vivo um luto que nós sabemos que é eterno, que é a perda e que foi a perda do seu irmão. Quem foi o Emerson Rodrigues e o que ele continua ainda representando na sua história de vida? Então, não sei se eu falar do meu irmão é muito triste, né? E ao mesmo tempo ele também foi para mim um exemplo. Ele muito trabalhador, um ser humano assim do coração
gigante. E é muito coincidência o mês de outubro, como você falou. Em outubro, também eu ganhei o Caio Emanuel, que foi meu filho que é falecido. Então, assim, foram muitas marcas, né? No mês de outubro. Caio há 21 anos, meu irmão agora faz 1 ano. E falar dele é só lembrar de amor. Amor mesmo. Agradeço muito a Deus por ter tido ele como meu irmão. Como exemplo também, né? De ser humano. Ele também era da área do... Que legal. Ele era barbeiro, né? Fazia também com muita excelência. E é isso. Lembrar dele não é fácil. Imagino. Qual foi e como foi a última conversa que você teve com ele? A penúltima, eu sempre falo que se ele tivesse me escutado, às vezes o destino dele poderia ter sido diferente. Sim. O aniversário do meu filho, do Thales, de 18 anos, é dia 17 de agosto. No dia 17 de agosto de 2025, eu fiz uma comemoração, né? E liguei pro meu irmão. No dia 14. Falei com ele, o apelido dele é Kelo. Porque ele era branquinho quando era criança, então a gente chamava ele de Branquelo, então ficou Kelo. Uhum. Os amigos dele me chamavam de Kelinha, né? Porque a gente era muito parecido. Sim. Então, eu liguei para ele e falei, Kelo, dia 17 é aniversário do Thales, vem passar o final de semana com a gente. Ele muito fechado, ele não falou o que ele estava passando lá. Mas eu acredito assim, né? Deus sabe de todas as coisas, ele não veio porque estava no plano de Deus, né? O plano da vida dele. E ele não veio, mas se ele vem, às vezes eu poderia, né, ter cuidado melhor dele. Então, eu liguei para ele, ele falou que ia ver se conseguiria vir, porque ele estava fazendo um tratamento de nervo ciático, mas já não era isso mais, já era o problema que levou ele, infelizmente, a óbito. E eu falei com ele, vem, passa o final de semana com a gente aqui, segunda-feira você vai. Ele, tá, irmã, eu vou ver e te falo. Aí passou, eu envolvida com o aniversário do Thales. Sim. Ele, na segunda-feira, eu ainda liguei para ele. Falei, Kelly, você não veio, né? Aí ele, irmã, não deu, mas eu vou programar para estar indo e ver vocês. E passou. Quando foi no dia 4 de setembro, ele me ligou. Geralmente, eu tenho muita dificuldade em responder imediatamente. Mas Deus preparou tudo ali, sabe? Deus preparou o momento e a minha despedida dele. Eu estava sentada, fabricando cabelo, mega hair, e vi a notificação do telefone e vi Kelo, irmão. Aí, quando eu abri, eu li a mensagem ele falando comigo que estava internado na Fiocruz e queria ser entubado. Aí eu já assustei. Do nada, né? Não sabia de nada. Do nada. Pra mim, tava tudo bem. Que eu conversei com ele dias antes. E ele, não, tá tudo bem. Só tô fazendo tratamento aqui pro nervo ciático e tal. Então, eu assustei com a mensagem dele. E já peguei logo, fui ligando para poder ver realmente o que estava acontecendo. E a médica que estava do lado dele fez uma ligação de vídeo. E foi ali. Ele já estava minutos antes da intubação dele. Foi a última vez que eu falei com ele e pude falar o quanto eu amava ele. E ele também falou que me amava muito. E é isso. Se ao invés dessa pessoa que vos fala estivesse o seu irmão agora na sua frente, o que você falaria para ele? Que ele é muito importante para mim, que ele poderia ter se cuidado um pouco mais. Como nós falamos anteriormente, saúde mental é um ponto muito importante a gente ficar atento, porque meu irmão, o que começou ali foi a saúde mental dele. Sim. Que foi o que levou ele a se entregar, né, esconder o que ele estava vivendo lá, que ele não morava aqui. Sim. Então, é isso.
eu falaria para ele para se cuidar e não deixar, né, o pior, não ter deixado o pior acontecer com ele, porque assim foi um pouco de toda a família. Todos nós sentimos muito a perca dele. Quando você olha para o Thales Rodrigues, você sente ou já sentiu e vem na sua cabeça a ideia de que ele foi a resposta divina na sua vida em relação a tudo que você havia vivido anos atrás com o falecimento do seu primeiro filho? Sim, com certeza. Eu lembro de quando eu perdi o Caio, eu falava com Deus que eu não conseguiria viver sem meu filho. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu quero outro filho. Porque, assim, ali no momento da minha tristeza ali, que foi muito difícil, né? Eu falava com Deus que eu precisava dele. E que eu queria que Deus me desse a oportunidade de ter um filho novamente. E assim foi. 1 ano depois eu engravidei do Thales e eu sei que ele é uma resposta de uma oração. E como você mesmo disse, você tem 2 anjos na terra, no céu, perdão. Sim. Na terra também você tem, mas como eles não estão mais aqui, infelizmente, você é dona de 2 anjos que existem na terra. Só que nós sabemos que a morte traz consigo um sentimento de uma tristeza muito grande, dependendo da pessoa, uma raiva muito grande, às vezes até com Deus, por não entender aquilo que está acontecendo na vida. E não sei se é o seu caso, você se encaixa nesse contexto de... ou se você se encaixou de revolta pelo fato de que você viveu uma coisa tão impactante, ainda mais para uma mulher, e anos depois viveu com o seu irmão. E eu não te conhecia pessoalmente, estou tendo a incrível oportunidade de poder te conhecer hoje. E dá pra ver no seu olhar que você é uma mulher que tem marcas, e que são as piores possíveis, porque você já perdeu um filho e depois um irmão. Em meio a todo esse caos, como você consegue viver a vida, caminhar um dia após o outro e ser feliz em meio a tantas tristezas que já cercaram a sua vida? Como eu te disse, né, eu gosto muito do que eu faço. Então, poder levar, né, entregar esses resultados para os meus clientes, isso me alegra muito meu coração, né? Ter meu filho, Thales, comigo é muito bom, né? É gratificante. Isso me dá ali um gás para poder continuar. Lembrar deles, né, me causa muito sofrimento e é uma situação que a gente não volta, né, não volta mais, né, mas a vida precisa seguir. Assim, a gente escuta isso, né? Claro. A vida precisa seguir. Então, nós vamos seguindo aí com muita fé, né? Porque se não fosse Deus também, acho que a gente não conseguiria seguir. Com certeza. Quem são os pais da Valquíria Rodrigues para a Valquíria Rodrigues? É tudo na minha vida. Eu falo que o meu trabalho hoje, cada cabelo ali que eu estou costurando, que eu estou produzindo, eu sempre lembro dos meus pais. Porque o meu pai, ele é barbeiro, então ele sempre mexeu com cabelo. A minha mãe, ela é costureira. Então, eu mexo com cabelo e costuro o cabelo. Sim. Então, eu acho assim, eu falo que eu sou agraciada com o dom dos dois. Claro. Né? Para nenhum ele ficar com ciúme. Então, é isso. Eles são meu exemplo de vida. É tudo para mim. Valquíria, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Sim. Emerson Rodrigues. Saudade. Vida. Deus. Amor. Meus pais. Deus. Tudo. Governador Valadares. Governador Valadares. Você vai cortar isso? Não, né? Pode ir à vontade. Gente, o que é governador? É minha cidade. Pronto. Infância. Ai, eu tenho saudade. Escola.
Experiência. Adolescência. Marcante. Fase atual da sua vida. Como você a define? Pode ser com uma frase, ou com frases, ou com uma palavra. Realizada. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Subestimado é aquilo que você gosta muito, e isso vai, e o mais louco dessa brincadeira é que vale pra qualquer coisa na vida. Literalmente tudo. É aquilo que você gosta muito, mas você vê que muita gente não valoriza, subestima. E o superestimado é aquilo que as pessoas superestimam demais, que na sua visão não é o mais legal, não é o mais gostoso, sobretudo com comida, bebida. Mas você vê que muita gente gosta e fala, gente, como é que pode gostar de tal coisa? Podemos ir? Entendeu? Me fale uma comida superestimada, aquela que você não come de jeito nenhum e você chega numa mesa, você chega num restaurante, por exemplo, você vê lá todo mundo comendo esse prato e você fala, como é que pode estar comendo tal coisa? Dobradinho. Me vale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, superestimada. Uma bebida? Eu acho que hoje em dia tá tão complicado porque o povo bebe tanta coisa. Mas você gosta de tudo? Não. Então deve ter alguma que você não bebe que você não beberia de fato de jeito nenhum. É porque eu não sou assim de beber, né? É bebida alcoólica. Então eu acho que as coisas que são mais diferentes aí tem o álcool, né? Mas acho que. Porque às vezes dá para beber uma pinguinha. Sim, mas não se Mas esbaldar. não se esbaldar, né? Uma pina colada é bom. Então, assim, eu bebo essas coisas. Então, Sim. eu acho que eu nunca experimentei outras iguarias, assim, coisas muito diferentes, não. Mas, não sei. Não vou saber te responder isso. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimada ou superestimada? Você não escuta de jeito nenhum. Ai, rock. Não vai. Não. É o famoso nem pagando, né? Nem pagando. Me fale algo que as pessoas superestimam demais na vida. Eu acho que... Que elas se importam muito e que na sua visão não é o mais importante. É o mais importante. Acho que... Não é que não é mais importante. Eu acho que... O que, por exemplo? Dinheiro, bem material. Eu acho que o dinheiro. O dinheiro, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele, né? Passa a não ser porque ele acaba que a pessoa sobe muito para a cabeça. Sim. E a pessoa muda até a personalidade, né? Por causa de dinheiro. Então, E quantos casos que a gente não conhece, né? Nossa. Que acontece isso. Então, Valquíria, me fale uma comida subestimada. Aquela que você gosta muito, mas você vê que muita gente a renega e você fala assim, como é que pode não gostar de tal prato? nossa. Deve ter alguma que você gosta. Que muita gente não gosta, mas você não deixa de comer nunca. Eu gosto muito de massa, né? Então, assim, tem muitos pratos com massa que tem pessoas que falam, não gosto disso, Sim. né? Mas eu acho que é isso, massa. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não, que você vê que muita gente não gosta, mas você não deixa de tomá-la. Água com gás. Ah, bota limão ainda. Aham. Eu vi que tá na moda. Ai, Jesus amado. Ai, ai. Eu tô até diminuindo, né? Porque acho que, não sei se faz mal, Mas, né? assim, uma curiosidade, tem o mesmo gosto do Sprite, não tem? Tem. Então por que você não pede o Sprite? Zero. Acho que é mais prático, sei lá. Me vale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero. Voltando no Pode falar. Sprite. É porque às vezes o Sprite já tá pronto ali, você não sabe. Eles Ah, é falam que é verdade. zero, né? Verdade. Mas ali água com gás, você sabe, que você Faz só espremeu o sentido. limão. Me vale uma banda ou um cantor ou uma cantora que, independentemente do gênero musical, você acha subestimado. Você gosta muito, você acha que... Às vezes pode ser muito famoso, mas você acha que não recebe o devido conhecimento que deveria receber na sua visão. A Aline Barros, ela é conhecida, mas eu acho assim que, né?
Não, acho que ela poderia, eu acho, não é que poderia ser mais conhecida, eu acho que ela mesma poderia ser maior do que Sim. já é, né? Como cantora evangélica. Defina a sua vida com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Amor. Defina essa conversa com uma palavra. Importância. Uau. E foi pra lá de importante receber uma pessoa como você, tão importante para uma área profissional, pra lá de especial e magnífica na vida de outras mulheres. Muito, mas muito, muito, muito obrigado, Valquíria, por ter, primeiramente, aceitado de primeira e por ter me concedido a honra neste dia 1º de junho de poder ter imortalizado a sua história de vida. Parabéns pela sua história, parabéns por ser quem você é. Sucesso e, claro, que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu quem agradeço, né, o momento, né, de estar aqui e falo que foi um presente, né? Estou abrindo o meu mês Legal. com esse podcast e desde quando eu recebi o convite, quando você me passou a data, eu sentei com o Thales e falei, Thales, a mãe vai participar de um podcast, ele ama, né? Aí eu falei, olha, vai ser, eu vou abrir o meu mês com esse podcast. Então, assim, é muito importante, eu agradeço o convite e Tamo junto. estamos aí. Eu que agradeço, Valquíria. Já estava fazendo a festa, já tô organizando? Tô, claro. Isso claro. aí, tá certa. Obrigado mais uma vez, Valquíria. O Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que, assim como nas outras semanas, todo dia terá uma história para ser imortalizada e eternizada, né, também, aqui no podcast Eternizador de Histórias. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.